Então, gravando aqui, gente, vamos lá fazer um share aqui com vocês da matéria de hoje, tá? Hoje a gente vai começar. Então, esse material que está aqui para vocês, na tela, é o material que vai estar lá no Sistema Faculdade também, para vocês saberem que a aula que está sendo dada é a mesma que está no material e irem seguindo comigo, tá? Às vezes eu vou ter que abrir outros arquivos, um arquivo em branco para usar como se fosse quadro, ou um código para mostrar uma lei, tá? Mas aí a gente vai sempre fazer esse share de tela. Espero que vocês estejam vendo bem a minha tela aí. Dúvidas? Abre o áudio, vai lá no chat que a gente responde, tá? Fiquem aqui comigo, por favor, não me deixa falar sozinha não, pelo amor de Deus, tá? Bom, a matéria, como eu falei na aula passada, teoria geral do processo. Vocês vão aprender sobre o processo, que aliás é o objetivo de vocês desde que vocês pisaram, né, na faculdade, ainda que tenham pisado virtualmente, né? Que é aprender a processar. Vocês vêm aqui para aprender a processar os outros, é isso que vocês querem, no fundo, tá? Eu sei que deve ter militar aí, por exemplo, tá pensando, não, eu quero fazer o CFO, mas no fundo você tá doido para processar alguém. Todo mundo, pelo menos uma vez por semana, fica doido para processar alguém. Às vezes até uma vez por dia, né? Então, vocês ficam doidos para aprender a processar as pessoas, né? E aí, essa matéria, nós vamos aprender a processar, professora? Calma. Nós vamos começar a aprender a processar. A gente vai entender o que é um processo, quais são os princípios que norteiam esse processo, o que um processo tem que ter, o que não pode acontecer no processo, como é que eu conto prazo, o que é prazo, quais são as condições para a existência válida de um processo. Tudo isso a gente começa a trabalhar aqui. E como é teoria geral do processo, a gente vai trabalhar de forma o quê? Geral, tá? Geral. Processo civil, processo penal, processo trabalhista. Ok? Bom, é isso que eu tinha para falar. Sobre a matéria, eu falei um pouquinho na aula passada, como teve gente que não estava aqui, eu dei essa repetida um pouquinho, mas eu acabei de mandar no grupo agora, tá? O vídeo da semana passada, eu peço que vocês entrem lá para né, se interarem melhor sobre isso, tá? Gente, seguinte, eu falei aqui, acabei de falar, que todo mundo, pelo menos uma vez por semana, tem vontade de processar alguém. Tem gente que até uma vez por dia. Pergunto a vocês, para que a gente processa as pessoas? Por que existe processo? Qual que é o objetivo que eu tenho com o processo? O que vocês acham? Respostas. Estou esperando. Seria talvez corrigir algum tipo de injustiça cometida a você, ou então, como é que eu posso dizer, reclamar seus direitos de certa forma? Isso, Gustavo. O raciocínio é bem por aí mesmo. Gustavo falou assim, olha, corrigir alguma injustiça que aconteceu com você. Gustavo, você que falou que está fazendo o curso, começou no segundo período? Agora? Entrou agora, não foi? Sim, Então vamos lá, Gustavo. A gente tem muito mesmo, né? Esse pensamento assim de que o processo é um lugar de se fazer justiça, né? A gente tem esse pensamento, não tem? Ah, eu quero processo, com o processo eu vou fazer justiça. E aí tem muito aluno meu que às vezes fala assim, ah, eu vou advogar porque eu quero fazer justiça. Ou eu vou ser juiz porque eu quero fazer justiça. Eu vou ser promotor porque eu quero fazer justiça. Que justiça é essa? Exatamente. O que eu estou querendo explicar é o seguinte. A justiça, ela é um conceito bem subjetivo, se vocês forem pensar bem, vocês concordam? Às vezes o que é justo para mim não é justo para vocês. É injusto para vocês, concordam? Por exemplo, se eu falar assim, gente, vou fazer uma prova oral surpresa agora, sobre a matéria futura. Porque eu espero que vocês tenham passado janeiro inteiro estudando matéria que eu ainda vou dar. Acho super justo. Mas vocês provavelmente não vão achar justo. Tá vendo como é que a justiça é um conceito subjetivo, né? O Sérgio deve estar se deparando com muitas coisas nesse último ano, né, Sérgio, que você considera talvez injusta. Muitas pessoas, às vezes, morrendo por causa de coronavírus, que a gente fala, ah, não acredito, que injustiça essa pessoa, né, morrer. Mas, enfim, é isso, né? Justiça é uma coisa muito subjetiva. Quando a gente fala que a gente quer usar o processo para fazer justiça, o que a gente quer, na verdade, não é isso. O que a gente quer é legitimar
O que a gente quer é aplicar a lei, né? Que foi a segunda coisa que o Gustavo falou. Eu quero corrigir um erro. Eu quero corrigir um dano que a pessoa me causou, né? Então, não, ele falou, eu quero reclamar meus direitos. Esses direitos estão aonde? Estão na lei. E aí, algum desses direitos pode não ter sido o quê? Cumprido. Então, alguém me devia e não me pagou, né? E aí, não cumpriu a obrigação dela e atacou um direito meu, que era de receber, né? Então, o meu direito não foi cumprido, eu tenho que reclamá-lo, né? Eu tenho que buscar a sua efetivação por meio do processo. Eu tenho que buscar o Estado, através do judiciário, para que efetive este direito, né? Este meu direito. E para isso, a gente utiliza o processo. Então, quando você processa, nem sempre você está fazendo justiça. Na verdade, gente, quando você processa, você está fazendo a sua justiça. Você está considerando que aquilo é justo, né? Você considera aquilo. Mas talvez a outra parte não ache aquilo é justo, né? Mas, na verdade, não é justiça. A gente está o quê? Efetivando a lei. Direito, gente, é uma coisa... As pessoas confundem muito direito com processo. Ah, vou estudar direito, então vou estudar processo. E aí vocês vão ver, vocês estão aí no segundo período, devem estar tendo direito, teoria geral do direito privado, teoria geral da Constituição, gente, vou colar aqui, teoria geral da Constituição, né, e outras matérias assim. Por exemplo, no direito penal, teoria geral teoria da pena, ou lá no teoria geral do direito civil, o que vocês estão estudando? Leis, como que a gente deve se comportar no dia a dia, né? Cometi um dano, tenho que ressarcir. Fechei o contrato, tenho que cumpri-lo, por aí vai, né? Estou com ódio de uma pessoa, não posso matá-la, né? São essas coisas aí que são postulados no nosso dia a dia. E o direito, ele existe independente do processo. Na verdade, o processo ele só existe quando o direito não é observado. Raciocina aqui comigo, gente. Raciocina aqui comigo. Eu quero que vocês amanhã acordem e pensem nisso que eu estou falando. O direito acontece na vida da gente o tempo inteiro. Eu não sei como é que as pessoas não têm direito na escola. Que devia ter, porque o direito é uma coisa que acontece na vida da gente o dia inteiro. Acordou de manhã, espreguiçou, foi ao banheiro, lavou o rosto. Saiu água na torneira da sua casa? Saiu água lá na torneira da sua casa? Porque se saiu água na torneira da sua casa, é porque você pagou a conta de água para a Copasa. Você pagou e conta prestação, ela te presta o serviço. Então, o seu direito à água, o seu direito ao cumprimento do contrato por parte da Copasa está sendo efetivado, tá? E aí você acordou, saiu de casa, pegou um ônibus, né? Aí você paga o ônibus, né? E o ônibus te leva para onde, né? No itinerário dele, onde você precisa ir. Também é o direito. É um negócio jurídico, né? Você comprou a passagem e vai ter o serviço, né? Ok? Aí você para almoçar, né? Você paga pela comida e recebe, né? Também o direito está aí. E aí você está no trânsito, alguém te dá uma fechada, né? Você xinga a pessoa, mas você não desce do carro e bate na pessoa, porque você sabe que você não pode agredir as pessoas. Então, o direito à integridade física daquela pessoa foi respeitado por você, foi efetivado por você. Aí você chega em casa e vai assistir uma aula online com essa professora maravilhosa que vos fala, né? Eu. Mais uma vez, o direito está sendo efetivado, o direito à educação que vocês adquiriram com a família, né? Repararam como é que o direito acontece na vida da gente o dia inteiro? O direito, a gente respira o direito está na vida da gente o dia inteiro. E às vezes eu fico pensando que sou eu, que sou louca de todo gênero, né? Porque afinal, pensa bem, eu comecei a fazer direito com 17 anos. Formei, fui advogado, porque eu trabalhei em outra coisa. Ou estou dando aula de direito, ou estou advogando, né? Meus pais são advogados. Então, eu falo assim, a minha vida sempre, né, foi pautada no direito. Meus pais se conheceram na faculdade de direito. Então, deve ser essa impressão de que a gente vive o direito 24 horas por dia, deve ser uma coisa minha, né? Porque eu fui criada assim, porque minha vida sempre foi assim. Mas não, gente, presta atenção. Como o direito está na vida da gente, de todo mundo, o tempo inteiro, né? Mas, às vezes, ele não é cumprido. Às vezes, ele não é efetivado, né? Às vezes, a água não sai na torneira, mesmo eu tendo pagado a conta da Copasa. Não é isso? Às vezes,
eu fechei, a pessoa que eu fechei desce do carro e vem me bater. Não respeita a minha integridade física. Não é isso? Então, às vezes, e várias outras coisas, né? Então, às vezes, o direito ele não é efetivado. E a gente não pode sair enfiando a mão nas pessoas, né? Batendo nas pessoas para obrigá-las a cumprir o que elas têm que cumprir com a gente, a efetivar o nosso direito. Porque nós não somos bárbaros, nós não somos primitivos, né? A gente vive em sociedade. Então, como é que a gente faz para obrigar outra pessoa a cumprir uma obrigação que efetiva o meu direito? A gente faz através do processo, né? Agora, imagina a situação. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu moro no Buritis. Tem alguém que mora aqui? Aqui perto, no Buritis? Eu moro no Buritis. Tem uma rotatória aqui. Essa bendita dessa rotatória, toda hora que eu pago no meu carro, vem alguém e bate na minha traseira, gente. Quem aí já fez aula com o professor Vinícius Ayala? Que é no terceiro período, não sei se alguém que já fez com ele. O Vinícius é meu sócio, a gente tem uma câmara de mediação, e ele mora aqui perto, então a gente está sempre andando no mesmo carro, né? Quando tem algum atendimento e tal. E toda vez que eu deixo ele na casa dele, eu tenho que passar por essa rotatória. Eu mudei o caminho, porque 2 vezes bateram na traseira do meu carro. Nas 2 vezes, as pessoas pagaram. Eu falo, gente, que eu não entendo o que acontece comigo, mas eu nunca tive que processar ninguém. As pessoas sempre acabam cumprindo, né? Quer dizer, às vezes eu ponho meu irmão, meu pai advogados para ligar, né? E dar uma intimidada, mas no fim elas sempre cumprem, né? 2 vezes as pessoas bateram na minha traseira. Aí eu liguei para as pessoas, ó, o orçamento é tal. A pessoa acionou o seguro pagou. Teve uma que a pessoa não acionou o seguro, que era melhor para ela, não valia a pena não acionar. Na outra vez ela acionou, outra pessoa acionou o seguro, foi até o ano passado. Mas por que eu estou contando isso para vocês? A pessoa me causou um dano? Causou. Ela infringiu o direito? Infringiu, né? Bateu na traseira de outra pessoa. Infringiu regras de trânsito. Causou um dano a alguém? Causou. Por que não teve processo? Porque não precisou. Porque se ela infringiu o direito, ela reparou, né? Cumprindo um outro direito do Código Civil, que fala que aquele que causa dano a alguém tem a obrigação de indenizar. Ou seja, eu quis a indenização e ela cumpriu. Não houve o que entre a gente? Conflito. O processo só surge quando, o direito não é efetivado espontaneamente. 2, existe um conflito. Né? Então, o processo, gente, é uma forma de resolução de conflitos. Porque quando não há conflito, quando eu quero uma coisa e outra pessoa me dá o que eu quero, que ela entende que realmente aquilo é meu direito, ela entende que aquilo realmente é obrigação dela, acabou. Não preciso processar. Eu só processo quando há conflito. Por isso que a gente começa o nosso curso falando justamente das formas de resolução de conflitos. Professor, você acabou de falar, a forma de resolver conflito é através do processo. Cara, nem sempre. É a tradicional, mas não é a única. E a gente vai ver isso, tá? Então, a gente vai perpassar primeiro por uma parte histórica, né? Para ver como é que foi evoluindo essas formas de resolução de conflitos no tempo e no espaço, até chegar no que a gente tem hoje, né? E depois, é outro arquivo. A gente vai falar um pouquinho sobre autotutela e autodefesa. Eu quero falar tudo isso com vocês ainda hoje, tá? A gente atrasou um pouquinho hoje por causa dessa questão, né? De eu repetir um pouquinho que eu falei na última aula. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. No Zoom eu tenho só 40 minutos. Vai cair daqui a 3 minutos. Eu vou encerrar essa aula agora. Já vou até encerrar a gravação. Encerrei.